Amém. Vamos a ficar em pé en esta hora. Y para comenzar este culto, vamos a louvar a Deus y vamos a dar uns aplausos para Ele, que se escute en toda a costa da Caparica. Amém. Glória ao Senhor. E eu quero partilhar este versículo que está em João capítulo 14, no versículo 5, e diz-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Pai, te agradecemos em esta hora. Estamos contentes, Deus, pelos amigos, pelas famílias representadas aqui nesta hora, Deus. E também agradecemos, Deus, porque hoje também estamos celebrando mais aquela lembrança, Deus, aquela aliança contigo, Deus. E te agradecemos, Senhor, porque pelo teu sacrifício na cruz, Deus, agora somos salvos, Deus. Teu filho pagou esse preço e vamos a trabalhar porque vale cada sacrifício, Deus, vale a pena servir-te a ti, Deus. Te agradecemos e louvamos teu nome, Deus, e recebe estes aplausos para a tua glória, Senhor. Se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
Vamos lá mais uma vez, igreja, aleluia. Com uma só voz, nós cantamos a Ti, Jesus, aleluia. Oh, Jesus, Tu és um adorado. Com mais intensidade, vamos lá, aleluia. Isso com sua fé, com seu amor que você tem por esse Deus. Vamos lá, declare isso, esqueça tudo que está do seu lado, que tira a sua atenção. Vamos adorar Jesus, amém. Continue nessa atmosfera de adoração, vamos lá. Jesus está aqui. Não cesse de cantar isso, repita. Vamos lá, aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar neste momento. Amém. Feche seus olhos. Nós declaramos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Obrigado por nos fazer viver algo novo a cada dia. Visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga isso, vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti.
Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Em minha vida, em minha casa. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Faça isso, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Declare isso, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Vamos lá, eu quero viver, declare isso. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Se você deseja isso na sua família, em sua casa, diga isso, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo. Amém, Jesus. Nós queremos viver algo novo, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui presente hoje, Jesus. Obrigado por nos juntar aqui hoje, Jesus, para relembrar, Senhor, o santo dia. Obrigado, Jesus. Tu és eterno, Jesus. O teu amor é eterno, Pai. Obrigada, Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Ele levou. Os Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu,
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Nós cantaremos para todos sempre. Nós cantaremos. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre tu és o adorado Jesus, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre. Pra sempre Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Pai, te agradecemos, Deus, e louvamos teu nome, porque tu venciste, Deus. Tu eres o vencedor, Deus. Vamos cantar esse coro mais uma vez, todos juntos a uma só voz. Vamos a louvar esse nome. Levanta a tua voz. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre e vive, ressuscitou. Pra sempre, pra sempre, exaltado és, toda adoração. pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, Ressuscitou. Adoramos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. amém. Hasta aquí, Señor, tú nos has bendecido, Senhor. Pai, o fato de acordar hoje com vida, Deus, esse já é um milagre. Mas o milagre mais grande, Deus, é essa salvação, Deus, que é através de Jesus, Deus. Por isso te louvamos, Deus, porque te amamos e obedecemos, Deus, a tua palavra, porque te amamos, Deus. Te amamos, Senhor, te agradecemos, Deus. Que tu nome seja louvado, Deus. Vamos a dar umas palmas a Deus, que se escute. Lá no céu, Deus, te agradecemos, Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém e amém. Hoje temos visitantes aqui em casa. Temos a Paulo e Simone. Levanta a mão. Aqui os nossos irmãos são da mesma família, né? Ok? E temos a Ivanilton. Ok? E Simone? Aqui. E Eliane. Então, tá aí lá. Ok? Como falamos, família? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo E volte sempre. Amém. Vamos assentar e... Pronto. Eu gosto de falar sempre todos os domingos isto, né? Para os novos visitantes, meu nome é Brian, eu sou seu servidor, somos o pastor responsável aqui na congregação da Costa da Caparica e sou originário de El Salvador, assim que vamos a conhecer-nos mais um pouco. Mas hoje é um privilégio dar este tempo importante que é a palavra do Senhor. Eu quero convidar aqui a nosso obreiro, Juan Mendes, que possa estar aqui e ele vai nos trazer a palavra do Senhor em esta hora. Assim que vamos como sempre eu falo, vamos a colocar nossa atenção em essa palavra que Deus quer nos falar. Amém? Graça e paz a todos. Amém? Deus bom, Deus maravilhoso. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. É sempre um privilégio poder falar sobre Ele. É sempre um privilégio poder falar dos seus feitos. Não tá nada. A gente se prepara, é isso. Ele chamou, Ele capacita, Ele chamou, é Ele que ajuda. Queria que os irmãos abrissem comigo. O Evangelho segundo escreveu Marcos. E é justamente com esse característica de sentimentos que nós vamos falar hoje. Que muitas das vezes nós nos encontramos e não sabemos como lidar. Nós vamos falar sobre um Deus que acalmou a tempestade. E é um Deus que também usa a tempestade para revelar que tipo de discípulos nós somos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35. É bonito ouvir o som das folhas. E a palavra do Senhor diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes... Obrigado. Não disse obrigado. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este,
que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Quem é este? Eu quero que vocês fiquem com essa pergunta. E eu quero que até o final dessa exposição nós possamos responder: quem é este? Quem é este que me trouxe até aqui hoje? Quem é este que me amou quando eu ainda estava em pecado? Quem é este? E logo quando nos deparamos com esse contexto que estava a acontecer, nós vemos que Jesus já estava sendo perseguido pelos fariseus. Por quê? Porque ele estava fazendo a obra do Pai. E justamente a fazer a obra do Pai é quando nós vamos ser perseguidos. E vemos já no verso 1, queria que também lêssemos, do capítulo 4, diz assim, para nós simplesmente contextualizar o que estava a acontecer a seguir. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Nós vemos aqui agora o mestre a ensinar, e ele, para ter uma melhor, não é isso? Uma melhor forma, e até mesmo utilizar os meios que ele tinha para que a mensagem chegasse a mais longe, até mesmo com a melhor, para ser mais audível, até mesmo ser mais perceptíveis aos ouvintes. Como eu estou agora num púlpito, o barco que ele se coloca, agora é o púlpito que Jesus utilizava. Isso não é nada novo. O mestre já usou tudo que tinha que usar. E ele usa aquele meio para quê? Para que aquela multidão ouvisse. Agora, percebam só. Ele não usa nenhum artifício assim mirabolante, ou até mesmo luzes, coisas que venham chamar a atenção. Ele simplesmente sobe no barco e senta. Imagine alguém que vai falar para uma multidão subir e se sentar. Parece coisa ilógica, mas vindo daquele que é o mestre, nós vemos que a sua autoridade, aquilo que ele estava a falar, não era simplesmente meras palavras. Era a palavra do próprio Deus. Por isso que nós nos deparamos agora com esse cenário da tempestade, vemos que Jesus, naquela mesma posição, passou o dia inteiro a ensinar. E começou a falar por meio de parábolas. Essas parábolas eram o quê? Enigmas que o povo judeu, que era utilizado pelos mestres naquela altura. Para quê? Para chamar a atenção. E agora Jesus vai começar a explicar por meio de parábolas para aqueles que realmente queriam ouvir a mensagem do reino de Deus. E diz que ele ensinou à tarde, amanhã, tarde, e chegou. E disse assim: e naquele dia, que dia é esse? O mesmo dia que Jesus começou a ensinar, e já era tarde. E sendo já tarde, com certeza alguém, temos aqui professores, ou professora, né? Ou até pessoas mesmo que trabalham, começam cedo. Quando chega no fim do dia, como é que nós estamos? Cansados. E o mestre, sendo 100% homem, ele também se cansou. Se ele se cansou, agora imagine só, você me ouvir o dia inteiro. Você com certeza, mesmo sentado, iria estar cansado. A multidão estava cansada, os discípulos estavam cansados, mas só que naquele mesmo dia
e diz assim, no 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Ele poderia falar assim, ó, gente, já ensinei o que tinha que ensinar. Ô, discípulos, vamos para casa. Mas não. Ele ali, naquele mesmo dia, o dia que seria, já estava no fim do dia, ele poderia falar assim, discípulos, vamos descansar? Por que que agora ele fala assim, passamos para outra margem? Sabe por quê? Há uma diferença entre ser discípulo e ser multidão. Por que que Deus fala com aquele que é discípulo, vem, e com a multidão não fala? Por que que ele fala, olha, vamos trabalhar, vamos ter uma nova experiência, e a multidão não? Nós vemos que no texto vai haver a diferença entre ser multidão e ser discípulo. E ser discípulo vai nos tirar da nossa zona de conforto. Para aqueles discípulos era muito bom. Pô, estamos com o mestre, né? Aquele que tem todo o poder. Aquele que agora nos arranjou agora até o meio, né? Poderia simplesmente, né? De nos levar para outra margem. Mas esse mesmo mestre que nos chama para essa experiência, ele vai nos desafiar a fazer muito mais do que uma multidão simplesmente a nos ouvir. Porque eu, como multidão, posso simplesmente estar simplesmente a ouvir e não ter experiência com o mestre. E diz que ele falava para a multidão em parábolas, mas para os discípulos, E diz assim o 34. Vamos ler o verso anterior, só para a gente entender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Deus, ele quer ser claro com aquele que é discípulo. Se hoje você veio querer descobrir os enigmas de Deus, ele quer falar contigo em particular. Mas para isso, devemos ser discípulos. Se hoje você está cansado, se hoje nós estamos cansados, o mestre fala assim, olha, vem. Por que comigo e com ele não? Porque eu e você somos discípulos. Ele quer nos tirar da posição e da zona de conforto. E naquele dia, o dia que seria o dia para descansar, o mestre chama aqueles discípulos, vem. E logo aí já identificamos quem é e quem não é discípulos. Porque aqueles que vão subir no barco são aqueles que o mestre chamou. E se hoje nós estamos aqui é porque há um propósito. Eu e você não fomos chamados para estar no meio da multidão. Nós não fomos chamados para sermos mais um no meio da multidão. Por que que eu estou sofrendo? Por que que eu estou no meio dessa tempestade? Porque o mestre me chamou. E sabe de uma coisa? Tempestade. As tempestades são inesperadas. Elas são inevitáveis. Aquilo que acontecia naquele contexto, como nós conhecemos,
ou até mesmo aqueles que já estudaram e puderam ter até mesmo experiência de poder estar no Mar da Galileia, que é ali onde se identificava o contexto, ali é um lugar propício para aquilo que estava a acontecer. O mestre já sabia que poderia acontecer aquela tempestade. Porque o mar, juntamente, né, ele é 200 metros abaixo do nível. O Mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível. E tudo que é à volta são montanhas. Com o vento frio e o ar quente que vem, aquilo que nós conhecemos e vemos o contexto, o mestre já conhecia. E possivelmente aqueles que estavam no barco também conheciam, porque havia pescadores ali também no barco. Se eu e você fomos chamados, nós sabemos que também vamos passar por tempestades. Mas, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa situação? Quem chamou os discípulos? Quem chamou os discípulos? Se eu e você estamos passando por isso, e eu e você temos a certeza que foi o mestre que chamou, saiba, ele quer nos ensinar. Nós não estamos na situação que estamos por acaso. O mestre ensinava a todo tempo. Nós vemos que Jesus não dispensava um segundo sequer para ensinar os seus discípulos. Olha o que acontece já no 36. E eles, deixando a multidão, essa palavra aqui, deixando, no original está dizendo simplesmente, sabe o quê? E deram um passo à frente. Deixaram para trás aquilo que poderia impedir de estar aonde? No barco com Cristo. Nós queremos ser discípulos, nós queremos ter reconhecimento como discípulos, mas não queremos estar no barco, no meio da tempestade, com o mestre. Não queremos que a nossa reputação seja arranhada, que a nossa reputação seja mal falada, denegrida. Por que estão falando mal de mim, Senhor? Logo eu que oro, logo eu que sou dizimista. Por que eu estou desempregado, Senhor? Logo eu. Sabe por quê? Porque quando ele te chamou, ele não forçou. Quantos foram forçados a estar aqui? O mestre simplesmente pediu. Passamos para outra margem. E os outros evangelhos, os sinóticos, vai dizer que eles simplesmente entraram com ele no barco. Se eu e você estamos passando por isso, porque nós decidimos passar essa tempestade com o mestre. Se eu e você estamos passando o que estamos passando, é porque nós decidimos passar juntamente com o mestre. Se as tempestades são inevitáveis, elas vão vir. E muitas das vezes nós não vamos prever a hora que elas vão acontecer. Mas sabemos que o mestre está no barco. Por mais que elas não sejam inadministráveis, por mais que não conseguimos administrar, nós sabemos que o mestre está no barco. É muito mais do que uma mensagem, é uma certeza. Se eu não caminhar por fé, e fé é uma certeza daquilo que não vemos, mas cremos. Porque se nós caminhamos por fé, nós devemos ter a certeza de quem está no barco
comigo, conosco? Por que que muitas das vezes nós chegamos em certas situações ou circunstâncias e nos desesperamos porque não temos a certeza de quem está no barco conosco? Quando nós temos essa percepção, o cenário muda. Mas uma coisa é certa: aonde nós estamos, que é o meio da tempestade, o Mestre vai nos ensinar, porque a tempestade também é pedagógica. Ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Ele quer polir aquilo que nós ganhamos quando cremos em seu nome. Os discípulos conheciam um Jesus que poderia curar, mas não conhecia aquele que tem todo o poder sobre a natureza. Aquele que poderia mudar o cenário daquela situação. E uma coisa que me chama, que salta pela vista, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Quando fala do barco, imagine só, ser discípulo é bom. O Mestre, ele não arranjou 12 barquinhos para ir para outra margem. O Mestre coloca agora 12 discípulos no mesmo barco. Cabeças diferentes. Um toca mais que o outro. Um ora mais que o outro. Um é mais agitado, o outro é mais calmo. Só Jesus para fazer uma coisa dessa. E diz que no texto nos fala que a água já estava a entrar no barco. Alguns sequer, às vezes, tiravam a água do barco, os outros ficavam. E o outro falava: tu não faz nada. Olha o cenário da igreja. Quando Marcos começa a escrever para esses ouvintes, que Marcos escreve para os romanos, ele está descrevendo, sabe o quê? Aqueles crentes que estavam ali em Roma, eles estavam passando por tempestade que nós nem sequer imaginamos. Aqueles que estavam em Cristo estavam sendo queimados. Aqueles que estavam em Cristo estavam sendo mortos. Quantos de vocês conhecem que aqui foram mortos por causa do nome do Evangelho? Olha só o que essa população, que esses cristãos estavam a passar. E Marcos, ao escrever para eles aquilo que, olha, o Mestre, havia uma tempestade. É o mesmo cenário que eu e você nos encontramos hoje. E nem se compara com aquilo que eles passaram. E nós estamos assim: mestre, 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 acabou a água. Mestre, mestre, não consegui comer bacalhau esse mês. Mestre, mestre. Aqueles cristãos estavam morrendo por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Porque o Evangelho é o próprio Cristo. E eu e você, muitas das vezes, estamos a reclamar porque estão falando mal de mim e de você. Mestre, mestre, eles estão falando mal de mim. Mestre, mestre, olha o que estão fazendo com a igreja, mestre. Qual é o cenário da nossa vida? Qual é o cenário que eu e você nos encontramos? Somos uma parte da multidão ou somos os discípulos que entraram no barco com o Mestre?
É esse o quadro que estava a acontecer aqui. É essa distinção entre ser discípulo e ser multidão. Por mais que tenha tempestade, é bonito, nós vemos em filmes e tudo, mas muito mais é a experiência que esses discípulos tiveram, que eles estiveram ali com o Mestre, que hoje nós simplesmente conhecemos. Agora, quantos de nós já tivemos experiência com o Mestre que ninguém conhece? Quantos livramentos? E hoje, se pudesse dar oportunidade, não teria mais culto. Milagres que Deus fez, conheço alguns. E nós estamos aqui simplesmente, mestre, mestre. Não há ninguém para fazer, mestre. Quem vai por nós, mestre? E viemos e entramos no barco e sentamos. O que acontece depois com esses discípulos? Depois que acontece todo esse cenário, presenciam esse grande milagre, o Evangelho chegou até nós. Se hoje nós tivemos a oportunidade de poder estar com Cristo, ter experiências com Ele, é para anunciar para aqueles que não o conhecem. Se o Evangelho chegou até nós, pessoas morreram por causa disso. Se eu me conformar em simplesmente estar sentado em uma cadeira, ter experiências com Ele, nos emocionar, porque às vezes choramos, mas é muito mais que uma emoção. Quando fala do amor, fala de decisão, porque Deus amou o mundo de tal maneira e ficou sentado. Não. Ele deu. Há uma ação. E que amor é este? Que amor é este que me move a entrar num barco com pessoas totalmente diferentes? Só vamos estar com Cristo se amarmos o nosso irmão. Só vamos estar com Cristo quando nós nos santificarmos em amar ao nosso irmão. Mestre, mestre! E ecoa. Porque eu quero conhecer esse Deus. Porque eu venho à casa do Senhor. É para minha semana ser diferente? É para receber a minha bênção? Ou é para confiar e conhecer a quem eu sirvo? Eu não posso entrar em um local que fala daquele que é o Criador de tudo, que tem todo o poder, e agora passa a habitar em mim, e eu vivo da mesma forma como eu entrei. Ou eu faço parte da multidão, ou eu faço parte daqueles que são discípulos do Mestre. E o cenário era esse. E havia também com ele outros barquinhos. Quando fala aqui outros barquinhos, vocês sabem que pessoas estão a nos ver a todo tempo. Que tipo de reação nós vamos ter quando o nome de Deus deve ser glorificado através das nossas vidas? O momento que temos de testemunhar sobre Ele, não só com palavras, com as nossas próprias atitudes. Quem nós somos? Fazemos parte da multidão ou daqueles que estão no barco com o Mestre? E diz que levantou-se grande temporal de vento e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E chega um ponto que esse já se enchia, ainda não encheu. Aquilo que nós estamos a passar não é para nos matar,
o mestre não tem intenção nenhuma de nos matar. Se eu e você temos um problema que não sabemos por que está acontecendo isso, ou até mesmo, mas Senhor, eu fiz tudo direito. E parece que vai nos afogar. Parece que já não tem mais solução. Olha, diz assim: de maneira que já se enchia de água o barco. Se enchesse o barco por completo com água, o que acontece? Afunda. Mas não chegamos aí. O mestre não vai deixar que eu e você afundamos. Não é o propósito do mestre nos matar, mas sim ensinar que ele tem todo o poder e o controle de tudo. E como eu vou reagir quando as tempestades vier contra mim? Nenhum dos discípulos pularam do barco. Mesmo eles não mudaram de igreja. Porque havia barquinhos ali. Eu não vejo nenhum gritando aqui: olha, me ajuda. Tem alguma igreja melhor que essa? Porque esse aqui, olha, filho do trovão. Tem um Judas aqui também. Mas eles estavam com os olhos ficados. Sabe, olha o foco que eles estavam. Era no próprio Cristo. Por mais que tenham pessoas que não nos agrada, porque às vezes nós até escolhemos as pessoas que vão ser salvas. Essa merece ir para o céu. Essa aqui, não sei o que está fazendo aqui, está se enganando em estar aqui. O mestre não tira nenhum do barco. Todos permanecem no barco até o fim. Porque quem chamou, sabe quem chama? É quem sabe o preço que você tem. Se eu e você estamos aqui é porque ele chamou. E se ele chamou, foi ele que pagou. Tem gente que olha para o lado e fala assim: mas quem está fazendo aqui? Deus sabe o que você está fazendo aqui. Deus sabe o que eu e você estamos fazendo aqui. Nós devemos ser simplesmente boca de Deus para abençoar aquele que está à nossa volta. Muitas das vezes vamos machucar? Vamos, porque somos falhos. Mas aquele que nos chamou é fiel para cumprir aquele que ele iniciou. Ninguém vai fora do barco aqui. Ninguém. Todos têm a mesma oportunidade. Todos têm a mesma oportunidade de estar no barco com o mestre. Não é ser reconhecidos. No 38, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Olha aí, quem é que tem a solução? Quem é que tem a solução? Jesus. E o que é que Jesus estava a fazer? Estava ensinando. Jesus estava ensinando. Se ele é aquele que tem todo o poder, que tem o controle de tudo, estava descansando, o que é que eu devo fazer? O que é que eu e você devemos fazer se aquele que tem todo o poder está descansando? Ele nos ensina a fazer o que ele estava a fazer. Dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no. Olha só o que acontece. Quem desperta Jesus não é a tempestade. Quem desperta Jesus não é os meus problemas. Quem desperta Jesus
Quem é que desperta Jesus? Vamos ler? E despertaram-no, dizendo-lhe. Quem disse? Ele está esperando eu e você reclamar. Ele está esperando eu e você clamar. Não é o teu problema que vai chamar a atenção desse Deus. Porque muito mais do que fazer o que está à volta de você, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento conosco. Se eu e você estamos passando por tempestades que não conseguimos administrar, olha, Deus, eu já busquei, eu já procurei, não encontro, olha, apartamento aqui está complicado. Até trabalho eu já tenho, mas casa... São alguns dos problemas do nosso contexto. Mestre, eu já fiz de tudo. Eu já orei. Eu já coloquei o nome dele no círculo de oração. Está aí, está entregue, Pai. Está aí meu filho. Está aí meu marido. Está aí minha esposa. Está aí minha filha. Está meus parentes. Está lá no Brasil, Pai. Eu já coloquei em tuas mãos. Se o mestre está no barco, acalma. Ele não vai deixar que as águas afunde o barco. Porque o maior interesse do mestre é que nós atravessamos para outra margem. É ou não é a promessa dele? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem disse? Jesus. E Jesus volta a palavra dele? Passemos para outra. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Os discípulos, será que já conheciam esse Jesus? Esse Messias? Que tem todo o poder? Será se eu e você conhecemos esse Jesus? Ou conhecemos o Jesus que as pessoas falam? Porque o Jesus que nós devemos conhecer é aquele que está nos apresentado na sua palavra. Muitos de nós nos desesperamos porque não conhecemos o Deus que temos. Passamos por aflições ou até mesmo desesperamos a procurar outros recursos porque não conhecemos o Deus que temos. Saímos do barco porque não sabemos o Deus que temos. O Deus que prometeu. O Deus que falou, vem. E eu e você tomamos essa decisão. O Deus que chamou e você tem a certeza disso. Se você está sendo caluniado, se você está sendo injustiçado e parece que você não está sendo ouvido, saiba de uma coisa: Ele foi muito mais do que você. Quando você for injustiçado, olhe para a cruz. Esse não tinha pecado nenhum. Esse não merecia aquilo que recebeu. Mas por amor de mim e de você, ele se entregou. E Marcos vai mostrar um Jesus, não aquele que veio para reinar, mas aquele que veio para servir. E eu e você, como discípulos de Cristo, porque discípulo é isso, faz aquilo que o mestre faz. Nós fomos chamados para servir ao nosso irmão, servir aquele que está ao nosso lado. Pode olhar para o lado e falar assim: olha, eu estou aqui para te servir. Mas é por amor dele. E muitas das vezes nós banalizamos aquilo que o mestre tem feito, porque nós brincamos
com as atitudes que o mestre fez. Nós queremos estar perto do mestre porque ele pode nos livrar das tempestades. Mas não queremos estar perto do mestre porque nós queremos ter um relacionamento com ele. Parece algo de interesse. Quanto mais problemas eu tenho, mais eu oro. Quanto mais problemas eu tenho, mais eu leio a palavra. Porque eu quero, é como um manual de receitas. Eu quero fazer um bolo e vou lá buscar. Mas não quero aquilo que está escrito em sua palavra para viver como algo diário, contínuo. Não queremos estar com o mestre simplesmente porque ele pode nos livrar da tempestade, mas porque ele nos direciona a confiar cada vez mais. É isso que nós vamos ver. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Uma coisa que me chama a atenção é que, além de seus discípulos a despertar o mestre, ele não repreende os discípulos. Primeiro ele acalma o quê? O que está à volta. Vai haver outro cenário como esse que ele vai fazer o contrário. Há uma tempestade, os discípulos estão só no barco, mas agora vem Jesus sobre a tempestade, sobre o mar. E ele primeiro acalma quem? Calma, não é um fantasma, sou eu. Ele agora trata de quem está no barco, para depois acalmar a tempestade. Agora, nesse cenário é o contrário. Ele acalma primeiro o que está a acontecer à volta, para depois tratar com os discípulos. E algo interessante, Jesus não começa a gritar aqui: cala-te, acalma-te. Olha o que o evangelista escreveu. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Ele não gritou. Disse: cala-te, aquieta. Sabe quem vai ter as experiências de ouvir o mestre? São aqueles que estão dentro do barco. Diz que haviam barquinhos à volta. Esse relato, por Marcos, possivelmente ele teve também ali a falar com Pedro, não é? Esse relato é de alguém que tinha intimidade, que estava próximo do mestre. Muitas das vezes não temos mais experiência, não ouvimos a voz do mestre porque não estamos no barco. Queremos simplesmente estar com Cristo, mas não queremos estar no meio da tempestade com Cristo. Queremos ouvir a voz de Deus, mas não queremos estar na tempestade para ouvir a voz de Deus. Então, em vez de reclamar daquilo que está acontecendo, devemos glorificar aquele que está no barco. Glorificar aquele que tem todo o poder para nos livrar. É muito diferente do que pedir e glorificar e agradecer por aquilo que ele já poderia e pode fazer. Cala-te, aquieta. E o que aconteceu? Verso 39. O que aconteceu? E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando nos deparamos com esse cenário, é incrível, porque normalmente uma tempestade não acaba do nada. Isso é
Isso é fora do normal. Deus vai nos chamar para vivermos coisas fora do normal. A multidão não está preparada para viver o que eu e você estamos a viver. Nós fomos chamados para viver algo novo. Nós fomos chamados para viver o novo de Deus. Mas aprender com Deus tem um preço. É estar no meio da tempestade com Ele. E se eu e você estamos no meio da tempestade, estamos no centro da vontade de Deus. Admiro a atitude, de alguns que deixam tudo para estar no centro da vontade de Deus. Porque isso é ser discípulo. Não foi o que o mestre fez? O verbo não se fez carne. O Deus se tornou homem, servo, sujeito à morte. E hoje podemos relembrar aquilo que ele fez. É isso que o mestre fez. Nos desafia a todo momento a sair do comodismo. Mas vamos ter que pagar um preço. Não para a salvação. Não. Mas para estarmos perto dele. Para estarmos com ele. Quando nós amamos, a gente faz loucura. Porque aceitar a estar no meio da tempestade, com pessoas multiculturais, com pensamentos totalmente diferentes, homens, mulheres, crianças, com pensamentos diversos, mas servindo ao único que nos une. Deus. É a única forma de estarmos juntos, é servindo a esse Deus. Se eu e você não servimos a esse Deus, podemos estar reunidos, mas não unidos. Reunidos é diferente de unidos. Podemos muitas das vezes nos reunir como pessoas, mas não somos uma comunidade, É importante nós estarmos no barco a adorar o mesmo Deus. Qual é o cenário da nossa vida hoje? Eu sou parte da multidão ou eu sou discípulo? Olha o 40 que diz. Palavras de Jesus. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? Presenciaram milagres, tiveram experiência com o mestre, mas demonstram que não confiam no mestre. Temos encontro com Deus, experiências com Ele, mas vivemos como não conhecêssemos Ele. Ele já fez milagre que muitos falavam assim: olha, é impossível. E você fala assim: olha, você não sabe, mas eu sei. Experiências que somente eu e você e Ele sabe. Que muitas das vezes não queremos nos pronunciar, mas é importante também o testemunho. Mas esse Deus quer nos levar a conhecer algo novo. Trazer-nos a um primeiro amor que muitas das vezes nós esquecemos por causa das adversidades, por causa das tempestades, por causa... Olha, Senhor, eu antes fazia isso, agora já não faço mais porque, olha, não adiantou, não mudou. O quadro da minha igreja não mudou. Eu continuo orando, mas parece que não... Eu continuo orando, mas a tempestade não.
Eu continuo orando, mas não aparece. Quando nós estamos a clamar a Deus, qual é a intenção? É resolver os nossos problemas ou apresentar os nossos problemas a Ele? Porque se Ele é Deus, Ele pode fazer, se quiser. Não é assim? Mas o silêncio de Deus nos mata. O silêncio de Deus é um terror para o homem. A gente está tão habituado com o fast food que até mesmo quando nós chegamos em alguns locais, quando não... Hoje está diferente, né? Tá muito devagar. E fazemos isso com Deus. Antes eu orava, acontecia. Antes eu orava e... Agora Deus deve estar cansado, né? Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Aquele que abriu o mar vermelho continua sendo o mesmo. É esse Deus que eu e você devemos servir, o Deus da Bíblia. Às vezes ficamos olhando pasmo. Olha o que ele está a falar. É o que está escrito. Este é o Deus que nós devemos servir. E diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós lemos esse versículo, parece, né? Que palavra! Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Mas traz uma vergonha também, que muitos de nós estamos ainda a perguntar: quem é este? Muitos de nós ainda estamos com dúvida de quem é que está no barco. Quem é este? Será se este é capaz de me tirar da situação que eu estou a passar? Ou eu vim simplesmente a mais um culto a saber um pouco mais desse Deus? Nós sabemos o que vai acontecer a seguir. Ele vai se revelar como aquele... Olha, os demônios vão reconhecer o Deus Altíssimo. Vendo aqui. Vai tirar uma mulher da zona de conforto que estava a sofrer, aí em direção a Ele. E aqueles que estavam no barco ainda têm dúvida: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Quantos de nós saímos de casa a achar que vamos viver a mesma situação todos os dias? Sabe por quê? Não conhecemos o Deus que temos no barco. Se Ele nos chamou, nós vamos atravessar. Se Ele nos chamou, a tempestade vai passar. Se Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar. A tempestade não é uma casa nova, não é um trabalho novo, não é um documento que eu não tenho. Jesus vai voltar e a tempestade vai passar. Essa é a nossa esperança. É essa esperança que nós devemos andar. Nós queremos estar realmente com Cristo no barco. Quem é este? Quem é este? Quem é este para mim e para você? Este é a semente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Esse é aquele que abriu o mar vermelho. João, ele abriu o mar vermelho. É esse Deus que eu e você servimos. Parece que não entendemos, parece que... Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que tinha todo o poder e se esvaziou de si, tomando forma de servo,
para eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Não é o irmão que está ao teu lado que te leva a estar na casa de Deus. É Cristo. E nós podemos relembrar nesse dia: quem é este? Quem é este que eu ainda não conheço? Quem é este que ainda fez? Que este ainda fez coisa que ainda não conheço. Eles não tinham presenciado ainda esse milagre. Eles serviam um Deus que tem o poder de acalmar a tempestade. Que Deus que nós servimos. Eu queria que nós pudéssemos estar de pé agora, com a cabeça pensando: quem é este que eu e você servimos? Quem é este? Quem é este? Quem é este Deus que eu sirvo? Quem é este Deus que eu sirvo? Ele é capaz de me capacitar ainda. Ele é capaz ainda de me dar aquilo que prometeu. Quem é este? Quem é este? Nosso maior desejo é estar com Ele. Ainda é o nosso maior desejo estar com Ele? Ainda é o maior desejo estar com Ele? Ainda é o nosso maior desejo estar com Ele? A multidão estava em silêncio, a querer ouvir o Mestre que eu e você hoje temos habitando. Quem é este? Quem é este? Deus, eu sei que Tu permanece imutável, Pai. Eu sei que Tu tem todo o poder, Papai. Tu és ainda o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Pai. Aquele que ainda nos vê, Deus. Tu és aquele que ainda quer nos encher, Papai. Tu és ainda aquele que enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Espírito Santo de Deus, faça morada agora nos corações que deixarem o Senhor entrar. Se o Senhor quiser curar, cura, Pai, no dia de hoje, Pai. Se o Senhor quiser batizar, batiza, Papai. Pai, se o Senhor quiser encher a Tua igreja com a Tua glória, Pai, faça, Deus. Faça a Tua vontade. Assim como o próprio Cristo bradou, Senhor, nós queremos também como discípulos, ó Pai, fazer o mesmo. Pai, seja feita a Tua vontade. 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 Por mais, Senhor, que as adversidades venham nos afogar, ó Deus, Tu pode nos tirar de onde estamos, ó Deus. Se o sol se pôr e